Agora nós queremos chamar o nosso pai, o líder da nossa igreja, da comunidade Missão Evangélica da Reconciliação. Então, enquanto que eu vou chamar o homem de Deus, nós vamos colocar-se de pé em sinal de respeito da recepção do homem de Deus. Amém. Graça e paz. Amém. Podemos cumprimentar uns aos outros e desejamos bem-vindo a todos. Amém. E eu agradeço a Deus pela vossa presença e vamos abrir as nossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo 11. Podemos começando no versículo 3. Eu vou proclamar versículo 3, vocês vão proclamar versículo 4, até vamos terminar no versículo 9, ok? Disseram umas às outras: venha, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos servirão de pedras para eles, e o betume serviu de argamassa. Pode nós? O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que as pessoas estavam construindo. Venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entenda mais o que dizem uns aos outros. Todos nós vamos ler o versículo, vamos proclamar o versículo 9. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor se espalhou por toda a terra. Vamos proclamar versículo, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 até 11. Vamos fazer a proclamação. Vou proclamar versículo 1 e vocês vão proclamar versículo 2 até o versículo 11, ok? Quando chegou o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Havia em Jerusalém judeus piedosos que procediam de todas as nações do mundo. Atônitos e maravilhados, perguntavam: não são galileus todos esses que estão falando? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Cadacia, de Ponto e da província da Ásia.
tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Ok, vamos orar. Bendito Deus Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado pela revelação da tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor há de falar no meio de nós. Sejamos juntos no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos assentos. Amém. Ok. Eu dei 2 textos. Está baseado em Salmo 33, que diz assim: quão suave os irmãos viver junto. Aí que Deus derrama as suas bênçãos. Mas eu queria falando sobre a unidade. Diga unidade. Não te ouviu bem? Não te ouviu bem? Parece que estou um pouco surdo por causa daquele barulho do voo, não sei. Mas vocês me tentam ainda me ajudar. Unidade. Não te ouviu bem? E aí que Deus derrama as bênçãos. Quem está disponível para receber as bênçãos do Senhor? Oh, não te ouviu bem? Se fosse eu, poderia dançar. Quem está disponível a receber as bênçãos do Senhor? Deus derrama as suas bênçãos na unidade. Nós não podemos vencer o nosso inimigo se estamos divididos. Escuta. Eu vos apresente torre de Babel e vos apresente outro torre que chama o quarto e o lugar de cima do Pentecoste. Eu vos apresento Babel e Pentecoste. Diga Babel e Pentecoste. Nesses 2 lugares, graças a Deus, Deus me deu graça a chegar naquela torre onde o Espírito Santo desceu, onde que naquele dia do Pentecoste os discípulos foram reunidos. Eu entrei lá, era também no dia do Pentecoste, lá em Israel, em Jerusalém, entrou lá e fiz também a minha oração também lá. Graças a Deus eu vou falando uma coisa que eu conheço bem. Deste lugar. Deixa ainda vos fazer uma comparação. Na Torre de Babel nós vimos a vontade dos homens. No Pentecoste nós vimos a vontade de Deus. Mas todos estavam reunidos. No Babel eles disseram: nós devemos fazer um torre que chega até lá em cima, para que façamos o nosso nome, para que ninguém nos espalhe. Eles criaram uma cidade e começaram a construir torre. E falava todos eles a mesma língua. Todos uniram, pensaram bem. E aí no Pentecoste, não foi a vontade deles. Jesus disse assim: vocês irão até quando recebereis o poder, assim vocês sereis meus testemunhos. No Babel, eles que queriam fazer o nome. Mas em Pentecoste, não eles que queriam fazer o nome, mas para que eles fazer o nome de Jesus. Vocês estão a entender? A diferença da unidade. Os outros queriam fazer o nome e os outros não queriam fazer o nome deles, mas queriam levantar a ser discípulo
de falar o nome de Jesus. Os dois estavam reunidos. Meus irmãos, vocês que estão lá fora, que estão a conversando, a andar à toa, é bom de vocês ouvir essa mensagem, é muito importante para vocês. Escuta muito bem. A diferença é essas. Aqui nós estamos a ver a unidade. Aqui também estamos a ver o quê? Oh, não estou a ouvir bem. Aqui estamos a ver o quê? No Babel não estamos a ver o quê? Aí estamos a ver o quê? No Pentecostes. Veja-me muito bem. A unidade do Babel é diferente da unidade do Pentecostes. No Babel, eles todos falavam a mesma língua. No Pentecostes, era diferente. Escuta-me muito bem. E eu dei esses dois textos para vos levar a uma dimensão de compreender as coisas. O que é Babel e o que é o Pentecoste? No Babel, nós encontramos Deus a descer, a visitar eles. No Pentecoste, Deus também desceu através do Espírito Santo. Quer dizendo que em dois lugares havia a presença de Deus. Vocês estão entendendo? A Bíblia diz que Deus desceu e visitou Babel, visitou a unidade dos homens. No Pentecostes também, Deus visitou a unidade também. As coisas não terminou aí. As coisas não terminou aí. E nós vimos no Babel, Deus disse assim, não é bom que esses homens a continuar. Deus pediu mais. Descemos. Quando você começa a ver isso, está em plural. Você sabe que o outro nome de Deus, as pessoas falam Elohim. Diga Elohim. Está em plural. Os deuses. Penso que eu vou vos falar sobre os deuses. Mas hoje não. Mas deixa ainda vos falar. Deus disse assim, reuniu todas as forças deles. E disse, descemos para que destruímos aquela unidade. Olha, antes de Deus pensar para destruir aquela unidade, havia outro evento que Deus não suportou mais. Primeiro, quando você começa a ler o livro do Gênesis, fazer estudo sobre o livro do Gênesis, e no capítulo 6, Deus diz assim, Deus se arrependeu de criar o homem na terra. Ela disse assim que o coração do homem será sempre mau. E naquele momento, Deus achou um homem que é chamado Noé. Deus pensou que no Noé, e ele veio falar com Noé, Noé achaste graça. E falou com Noé, para que Noé comece a construir uma arca da salvação. Depois da construção daquela arca da salvação, e a chuva bateu 40 dias e 40 noites. Havia uma destruição total, ok? E Noé saiu da arca, e as águas secou, e Noé começou a vida. E Noé, a primeira coisa dele fazer, ele fez cultivou uvas para fazer vinho. E a primeira coisa que Noé fez, ela fez o vinho. E bebeu, embriagou e ficou nua. E Noé com aquele vinho que ele ficou, e as coisas começaram muito mal. Eu não quero tocar muito sobre aquela parte, porque é muito profundo mais. E quando ele sai, quando Noé sai e faz isso, Noé
queria amaldiçoar o seu filho, Sem, que fez essa besteira, que viu a nudez e fez a publicidade, né? Mas o que Noé entendeu? Que o que Deus abençoou, ninguém tem direito a ser amaldiçoado. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Noé, quando olhou disso, porque quando Noé saiu da arca, Deus abençoou Noé e seus filhos. Agora, Noé não poderia amaldiçoar o filho dele. O que Noé fez? Amaldiçoou o neto. Não amaldiçoou o filho. Mesmo quando você veja, quando Deus criou o homem, em Gênesis 1, 28, diz assim, Deus lhe abençoou. Ok? Quando o homem cai em Gênesis 3, em Gênesis 3, Deus começou a olhar e Deus não amaldiçoou o homem. Deus disse assim ao homem, a terra será amaldiçoada por causa de você. Não amaldiçoou o que ele abençoou. É por isso, todas as vezes, quando você quer amaldiçoar alguém que é abençoado, você está trazendo uma maldição na tua vida. Noé, a entender esses princípios, não amaldiçoou o seu filho, e ela amaldiçoou o neto, o descendente dele. Agora, não seja um problema para teus filhos. Porque talvez você pode ser protegido porque você tem a bênção do Senhor. Mas para teus filhos, escuta. Agora, deixa ainda vos continuar. Deus, quando viu essas coisas de Noé, a continuidade, quando chega no versículo 11, é isso que levou também o versículo 12. Vocês vão entender isso muitíssimo bem. No versículo 11, Deus já tinha destruído a terra. No versículo 8, no capítulo 8, ele viu o procedimento até os gigantes. Os gigantes estavam já lá no versículo 7. Até chegar no capítulo 8, Deus destrói. Ok? Destrói. Agora Deus viu, mas as coisas estavam pior. Quando ele desceu, ele disse, esse também, se eu disse assim, vou matar como que eu já matei, vai ser problema. Agora o que eu vou fazer? Ele disse que eu vou destruindo só a obra que eles construíram. Qual a obra? Torre. Não te ouviu bem. O que Deus veio destruindo? Não destruir mais o homem, mas destruir o que? Torre de Babel. E eu creio, todos torre de Babel que foi levantada contra a vontade de Deus será destruída em nome de Jesus. Torre de Babel, diga Torre de Babel. Deus não destruiu mais o humano, os homens, mas destruindo a obra que eles construíram, que é Torre de Babel. E quando Deus destrói, o que Deus fez? Cada um separar eles. O irmão que estava ao lado, que falava a mesma língua, começou a falar chinês. Esse começou a falar aqui árabe. Outro começou a falar quimbundo. Outro começou a falar nganguela. Outros começou a falar chiluba. Outro começou a falar swahili. Outro começou a falar sei qual a língua. E todas essas línguas, ninguém se entendia mais. Agora, se vocês não estão entendendo o que a Bíblia diz, duas pessoas não podem caminhar junto se não entenderam. Agora, se não estava a entender mais, cada um deveria tomar o seu rumo. E o que aconteceu no Torre de Babel? Agora, o que aconteceu no Pentecoste,
quando o Espírito Santo desceu, diga, quando o Espírito Santo desceu, sinal veio, e cada um começou a falar em novas línguas. Em novas línguas. E as pessoas que estavam lá, nós vimos, havia tantas nações, europeus, asiáticos, africanos, porque os libianos também estavam lá, os asiáticos estavam lá, os europeus estavam lá, e cada um começou a ouvir as maravilhas de Deus na boca dos discípulos. Perguntar: esses todos não são galileus? Disseram assim: mas como que eles estão a falar as nossas línguas maternas? Veja lá, um americano, um brasileiro a falar aqui mundo, vai chamar a tua atenção, porque ele está falando a minha língua nacional. Você sabe que na África temos quase 1.700 línguas faladas em África. Em outros países, a Nigéria tem 117 línguas faladas no mesmo país. A língua mais falada da África é Swahili, que se fala com mais de 150 milhões de pessoas. Por exemplo, em Angola, se nós fazemos a estatística da língua, vamos encontrar várias línguas. E as pessoas entendem só que temos só Kikongo, Kimbundu, Ngangela, Umbundu, Kyoko. Não, tem dentro do povo que fala Kyoko, tem outras línguas. Dentro daquele povo que fala Kikongo, tem outras línguas. Dentro só de Kikongo, você vai ver que na província do Uíge, só província do Uíge, os diálogos, todos falam Kikongo, mas vai encontrar cada área fala diferentemente, tem algumas expressões diferentemente a outra. E vai no Mbanza Congo, na província do Zai, todos falam Kikongo, mas vai encontrar em cada município, em cada área, tem sotaque, tem diferenças, tem as palavras diferentes a outra, mas todos são Bakongo. O mesmo a coisa, porque há muitas vezes que nós se enganamos por causa do português. Mesmo você vai em Portugal, vai encontrar o povo de Lisboa e o povo do norte, quando eles se expressam diferentemente. Por exemplo, aquele povo que está lá no norte do Portugal, entre sul da Espanha, eles falam de vinho, binho. Não estavam falando vinho, falam binho. E estão a falar. Agora, quando alguém fala do sotaque e com as palavras diferentes, as pessoas qualificam. Mesmo se qualifica, mas qualifica mal. Mesmo se nós vamos, por exemplo, no Congo Democrático, naquela região que fala Kikongo, você vai encontrar, há várias formas de falar Kikongo. Tem Bantando, tem Bessingobe, se como. São diferentes de falar a mesma língua. Mas todos são a falar o quê? Kikongo. Estou falando com alguém? Você tem que ter cultura geral. Quando vocês... Agora, no dia do Pentecoste, Deus valorizou as línguas. E os discípulos começaram a falar em novas línguas. Essas novas línguas, e
a falar as maravilhas, fala maravilhas. Lá no Babel eles queriam fazer o nome, mas lá no Pentecostes estão a fazer o quê? O nome de Deus. Amanhã, se Deus nos deu a graça, vou-vos falar sobre o ato 7, o que aconteceu quando Estevão estava a ser morto. O que aconteceu? As pessoas olham só uma área só da perseguição, ok? Mas não sabem o valor daquilo que aconteceu. Enquanto que Estevão estava a ficar morto, o Estevão estava a ver um céu aberto. Um céu aberto. E as pessoas estão a ver que nós estamos a apedrejar Estevão. Mas o Estevão está a ver o céu aberto. Eu vou vos falar. Deixa ainda dar o meu raciocínio do Babel e Pentecoste. Hoje, nessa Assembleia Geral, você vai entender, você está onde? No Babel ou... Não te ouviu bem? Babel, você próprio vai se definir. Se estará no Babel ou... Um pouco surdo. Estarás aonde? Babel ou Pentecoste? Você próprio, o teu comportamento, a tua atitude, tudo estará ligado onde que você está formado. Está formado no Babel ou está formado? É difícil que alguém vai te dizer, mas o seu atitude, o seu comportamento que vai te definir onde você está. Mas saiba que quando Deus desceu no Pentecoste, havia a manifestação da glória de Deus. Mas quando Deus desceu no Babel, havia a destruição de torre. E no torre do Babel, e todos espalharam. Por quê? Em Gênesis já, no capítulo 1, no versículo 28, Deus abençoou eles. Deus diz assim: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Mas eles disseram: nós não vamos encher a terra, vamos ficar no mesmo lugar. No Pentecoste, ele estava no mesmo lugar. O Espírito Santo desceu. Eles começaram a falar novas línguas. Começaram a profetizar as maravilhas de Deus. E a Bíblia diz, aleluia, no Babel, o que aconteceu? Espalharam. Cada um não tinha mais contatos. Mas no Pentecoste, quando a graça desceu, só na mensagem do Pedro, 3.000 almas convertidas. Maravilha! Maravilha! 3.000 almas. E no Pentecoste, vimos Pedro a passar, só na sombra dele. Os doentes estão a ser curados. Os endemoniados estão a ser libertos. Só na sombra. Oh, Deus grande. Tem que haver um novo Pentecoste. Não te ouviu bem? Tem que haver um novo Pentecoste. Como você vai ser um instrumento que Deus vai usar
não só para falar, mesmo na tua sombra, está trazer a resposta, está trazer a libertação, está trazer a cura, está trazer a solução. Não só falar em boca, gritando, não, só na tua presença, porque você está experimentando o Pentecoste dentro de você. Há um movimento que está se levantando de Torre de Babel. O que é que seremos amanhã? O que é que nós vamos ser? O nosso futuro. Não queremos espalhar. Queremos ficar no mesmo lugar, com o mesmo comportamento, com a mesma atitude. E é aí que faremos o nosso nome. Torre de Babel. Deus não precisa de Torre de Babel. A unidade que está se levantar de construção de torre. Não te ouviu bem? Não te ouviu bem? Você quer construir Torre de Babel? O Pentecoste eles não construíram. Eles foram naquela casa. Um quarto alto. Eles foram lá. Não é eles que construíram. O Espírito Santo desceu. É o tempo de viver as maravilhas do Senhor. É tempo de viver as maravilhas do Senhor. Vocês estão prontos ao Babel ou ao Pentecoste? Eu não quero ouvir a tua resposta. Eu não preciso. Estamos aqui construindo Babel ou construindo o Pentecoste. Mas saiba que todo Babel construída com torre será confundido. Não te ouviu bem? Não te ouviu bem? Se está disponível para construir a Torre de Babel, estás livre. Estás disponível a construir no Pentecoste, estás livre. Agora vamos orar. Fica de pé para podermos orar. Fica de pé para podermos orar. Qual é a unidade que você quer? A unidade de Torre de Babel ou a unidade de Pentecoste? Você ora que Deus está conosco e oremos pela revelação da tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus.